eu queria também, Ok. então, essas três coisas, né? Então, te apresentar qual que é a tua ligação comigo e quem que é o Luca na visão do Padre Edilon, porque a visão que as pessoas têm de mim é de uma referência, e eu sei que a visão que tu tem de mim é exatamente o contrário. Então, eu queria também saber essa outra coisa, se for possível. É, muito bem. Então, pessoal, eu sou o padre Edilon Rosales de Lima, sacerdote da Arquidiocese de Porto Alegre, tenho 35 anos e, neste momento, estou na cidade de Jerusalém, na Terra Santa. Sou estudante de Sagradas Escrituras do Pontifício Instituto Bíblico de Roma e o Pontifício Instituto Bíblico de Roma, que foi criado pelo Papa São Pio X para ser a referência católica da Igreja Católica para o estudo de Sagradas Escrituras. Há muito tempo nós temos um acordo, uma parceria, vamos dizer assim, com a Hebrew University aqui em Jerusalém. Então, durante esse semestre, eu sou estudante convidado aqui da Universidade Hebraica de Jerusalém. Originalmente moro em Roma, mas durante esse semestre estou aqui, né? Sou, como já disse, sacerdote da Arquidiocese de Porto Alegre, fui pároco na paróquia São Vicente Pai dos Pobres em Gravataí, também fui vigário paroquial em Sapucaí do Sul e Esteio, né? Sou de Canoas, cidade de Canoas, cresci em Canoas, apesar de ter nascido em Porto Alegre. E conheço o Luca já desde os 19 anos dele. Agora tu estás com quantos anos, Lucas? Eu tenho 25 agora, né? Faz O isso aí. Lucas está com Desde 2018 a 25. gente se conhece. 2018 eu era o diretor espiritual de um curso de CNJ e ele estava lá trabalhando e desde então a gente fez uma amizade. Então eu conheço o Luca antes desse movimento apostólico aí que ele tem na internet, vamos dizer assim, né? Conheço um estudante de engenharia da Escola Politécnica Federal do Rio Grande do Sul, depois foi para economia e até chegar no TAC lá nos Estados Unidos, né? E agora já pai, vai ser pai, casado, né? O mundo anda, é assim. Então, esse é o Padre Edson, e a minha relação com o Luca é essa. Então, sim, né, padre? Muitas pessoas não sabem que o senhor foi a pessoa que eu tive ali no início da minha conversão mais séria, como um mestre mesmo para mim, né? As pessoas não sabem que o padre Edilon, ele foi quem escreveu uma das minhas cartas de recomendação para o TAC também. Então, foi algo muito importante para mim, né? E se ele não existisse, provavelmente eu não seria quem eu sou hoje em termos de ensinar, aprender e propagar a fé católica. Não sei o que teria acontecido comigo naqueles anos ali. Foi Então, quem te mandou fazer a crisma foi quem me mandou fazer a também. crisma, né? É porque ele não tinha crisma. O marmanjo desse não tinha crisma. Sim. E a gente fez um movimento bem legal naquela época, né, padre? Não eu e o senhor somente, mas também muitos outros jovens que naquela época queriam levar a fé um pouco mais a sério, né? E o senhor foi ali nos guiando nesse sentido. Então, é muito interessante, como eu falei para ti antes, né, que muitas pessoas hoje me veem como referência e é muito engraçado que tu me vê exatamente da forma contrária, né? Que tu era a minha referência. Então, é muito engraçado como isso é interessante de ver. Mas, de forma geral, o Padre Edson hoje ele estuda muito especificamente a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, e que é um tema que sempre foi do teu interesse, não é, Padre? Sim, digamos assim, eu tenho uma habilidade com as coisas mais técnicas, assim, né? E já quando eu entrei no seminário com 15 anos, né, eu provavelmente ia acabar na faculdade de medicina, eu estava me preparando para as áreas biológicas, sempre fui um amante da biologia, né? Até hoje gosto de ler coisas de ciências biológicas. Bem, isso foi sendo purificado e moldado, minha vocação, fui para o seminário e sou músico, a música também te dá essa habilidade da técnica, mas também essa habilidade do sentimento, né? Então a música me ajudou também a purificar o meu saber científico, vamos dizer assim, né? De forma que eu comecei a perceber que algumas coisas que talvez para alguns, isso aqui é muito difícil, mas para mim dava prazer de estudar, né? E dentre esses saberes aí está o gosto por línguas, né? Pela parte linguística, de investigar as palavras e tudo mais. E claro, isso já é quase que meio caminho andado para aqueles que querem se aventurar nos estudos das Sagradas Escrituras. Perfeito. E entrando nesse tema das Sagradas Escrituras, eu acho que muito por conta do protestantismo, especialmente o protestantismo neopentecostal no Brasil,
houve uma difusão muito grande, ou uma redifusão, porque na verdade nunca deixou de ser difundida pela igreja, né, e pelos cristãos no geral. Houve uma difusão muito grande da ideia da Bíblia como uma fonte de fé, né, inerrante, infalível, aquilo que nos diz o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, e que contém ali todos os artigos de fé. E nisso surgem muitas dúvidas, né, por parte dos católicos, e acho que é um pouco da ideia desse vídeo também responder as dúvidas que as pessoas tenham em relação à Bíblia. E, e assim, acho que uma primeira pergunta seria definir as coisas e colocá-las no lugar onde elas estão, né? Qual que é a importância, então, da Bíblia ou das Sagradas Escrituras para os católicos, principalmente quando a gente leva em consideração que a gente também tem o magistério da igreja, a tradição da igreja. Um anula o outro, eles têm a mesma importância. O que que a igreja diz sobre isso? Bom, vamos lá, né? Primeiramente, nós temos que entender que a palavra de Deus não é o livro. A palavra de Deus é uma pessoa, e é uma pessoa divina, é o próprio Verbo encarnado, é o próprio Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, a palavra de Deus é uma pessoa. Isso é fundamental na doutrina católica. A gente não consegue andar avante nessa conversa aqui se a pessoa realmente não entender que a palavra de Deus não é um texto escrito no papel. A palavra de Deus é uma pessoa divina que andou no mundo pregando a conversão e a salvação sem nosso Salvador, e é o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Verbum isso é caro factum fundamental. est, né? Era um cara facto. Eu tenho uma graça para todos vocês, eu estou a menos de 100 metros do Santo Sepulcro, né? Então, passo lá quase todos os dias, eu estou dentro da cidade antiga de Jerusalém. Nosso Senhor andou aqui, nestas ruas, neste chão, né? Não nessas ruas exatamente, porque essas ruas são mais modernas, né? Mas aqui, nessa terra. Eu fiz semana passada, eu tive aula de arqueologia justamente em direção ao Vale do Cedron, do Getsemane. Eu fiz justamente o caminho, provavelmente o caminho contrário que os apóstolos fizeram ao fugirem quando Nosso Senhor foi preso, né, para ser levado em julgamento, né? Então, nós sabemos pelas Escrituras, eles fugiram, né? Pedro corta a orelha do servo e fogem, né? Então, eu fiz o caminho contrário. Então, foi aqui, por isso que os lugares santos são muito importantes. A nossa história, ela é real, isso aqui não é uma lenda. O cristianismo não é uma lenda. Por quê? Porque o Verbo de Deus se encarnou. Nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Santo Agostinho, né? É belíssimo aquele texto que está falando mais de São João Batista, mas ele diz, né? Olha, era o Verbo e o Verbo agora passou a ter voz, ele tem garganta, ele se comunica, né? Então isso é fantástico, isso é fundamental. Então a palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. Agora, nós temos que entender que esta palavra se é comunicada para nós por dois caminhos, vamos dizer assim, né? Um é o caminho da tradição apostólica, outro é o caminho, nós sabemos, da própria palavra de Deus, né? Da palavra escrita, vamos dizer assim, da Sagrada Escritura. O que veio primeiro, ovo ou a galinha? Né? Aquela velha questão, né? Aqui eu gosto, faz tempo que eu formulei essa historinha, na verdade é uma anedota, né? Porque é parte da minha vida e que eu acho que vai ajudar. É muito fácil de compreender a questão, para mim é muito fácil de compreender a tradição apostólica, né? No sentido de que, por exemplo, toda a família, no geral, tem um álbum de fotografia, né? Eu sou de um tempo em que celular, tirar foto, não era assim, gente. No final da década de 80, para alguém fazer uma fotografia, não era tão fácil quanto hoje, né? Então, por exemplo, nossas famílias, né? No geral, existe o álbum de fotografia da família. E uma vez eu era mais jovem, fui olhando o álbum de fotografia da minha família, vi uma foto do meu irmão, pequenininho, eu não era nascido ainda na época daquela foto, tá? Meu irmão Piá, e no colo de uma senhora muito idosa, né? E a minha mãe dizia, ó, esta é a avó Carolina, no caso a avó dela, portanto minha bisavó. Eu nunca vi a bisavó Carolina,
Mas aquele menininho sentado no colo dela, eu não só vi como é meu irmão, ele vive comigo. E aquele álbum de fotografia inscreve na história da nossa família de que aquela mulher, ela faz parte da minha história. Não só faz parte da minha história, eu sou história por causa dela. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Então, para mim, a tradição apostólica me ajuda muito de compreender que, por meio do meu irmão, dos meus outros parentes, eu recebi coisas da minha bisavó que eu não conheci, mas que ela existe. Agora eu vou atualizar essa história. Recentemente eu posso atualizar essa história. Por quê? Com as terríveis enchentes que teve no nosso Rio Grande do Sul recentemente, eu estava já em Roma, este álbum de fotografia se perdeu. Mas ele é verdadeiro, a história existe, a Carolina continua existindo, meu irmão continua existindo. O que se perdeu foi o dado gráfico, fotográfico, né? Fotografó, né? Escrita por imagens, pela luz, na verdade. Fotos é luz, fotos. Então, é mais ou menos, isso mais ou menos é. Eu recebi a tradição histórica da minha bisavó Carolina, sem a tê-la conhecido, mas é um dado, é um fato. E, por um tempo, eu tive os originais da escritura, que era a fotografia. Agora, nem mais isso eu tenho, né? Pode ser que eu tenha escaneado alguma foto no passado e apareça dessas antigas, mas já é a cópia da cópia. Então, eu vejo que isso é um pouco tem a ver com a nossa Sagrada Escritura, né? Porque tradição apostólica nós recebemos dos apóstolos, que são aqueles que têm a autoridade recebida de Cristo para transmitir a fé, e depois de um tempo a comunidade de fé percebeu que se precisou colocar em letras, por escrito, a sua história. E assim começa a, a escritura, a Sagrada Escritura provavelmente consignada, escrita. Mas primeiro se vive, depois se escreve. E nós recebemos da tradição apostólica a veracidade daquelas escrituras. Por isso que Santo Agostinho vai dizer que se não fosse a igreja, eu não leria nem mesmo os evangelhos, porque é a igreja que me diz que os evangelhos são os evangelhos. É a autoridade eclesiástica que me diz isso. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a gente vê como, e aqui a gente tem que dar vênia, que os nossos irmãos protestantes, eles resolvem os problemas teológicos para poder defender o sola escritura, mas eles não resolvem o problema histórico, né? Que é o quê? Que a igreja ela é anterior historicamente à Bíblia, né? O que eu vejo acontecendo, e acho que o que você explicou deixa bem claro isso, e é um dado histórico que, de fato, a revelação lá foi transmitida primeiro oralmente e depois através da escrita. Isso não há como negar, né? Ninguém pode negar isso. Agora, o que eu vejo muitos católicos, infelizmente, caindo no erro é de defender, por causa disso, uma certa primazia em dignidade da tradição em relação à escritura. Então, existe uma primazia ou um anterior no sentido temporal, né? Então, a tradição, ela existiu antes da Bíblia, cronologicamente, mas a gente sabe que anterior pode ser dito de muitas formas. Anterior em dignidade, anterior em tempo, anterior em posição. O que eu vejo é que muitos católicos acabam defendendo algo errado, que seria dizer que as escrituras elas não possuem, né, uma autoridade igual à da tradição quando a gente fala da fé, por exemplo. Uhum. Então, assim, o que eu queria que tu deixasse claro, talvez, ou esclarecesse para nós é: existe uma briga dessa primazia entre a tradição e as escrituras, ou elas têm igual dignidade, né, para a igreja? Elas têm igual dignidade, mas elas são nós nos utilizamos delas por perspectivas diferentes. É isso que a gente tem que entender. Na verdade, são duas faces da mesma moeda, né? Vejam, são fontes da única revelação, tá? Era uma grande discussão das comissões do concílio, né? Quantas fontes? Uma fonte, duas. Não, não, não. Na verdade, é uma fonte só por dois caminhos, né? A fonte, da onde vem a palavra de Deus? Como eu disse, a palavra de Deus é uma pessoa, é o próprio Cristo, vem de Cristo. Então, a fonte é Nosso Senhor, na verdade, é uma única Fonte é fonte. Nosso Senhor, isso está claro no documento na Constituição Apostólica Dei Verbum. A fonte é uma só, é Jesus Cristo encarnado, porque tem que estar escrito na história. Sim, perfeito.
Nós Perfeito. também não podemos esquecer que existem níveis da revelação e o ápice da economia salvífica da nossa fé é o mistério da cruz, Perfeito. tá? E para isso eu preciso ter um corpo divino, né, que é o corpo do nosso Senhor na cruz, tá? O homem que passou pela terra fazendo bem, sim, e que morreu na cruz por nós para nos salvar, o Redentor, né? Porque vai me dizer, o Cristo na cruz, não, Deus morto na cruz. É porque outros morreram na cruz também. Os próprios dois ladrões ao lado dele, né? Então, não, não, não. Não basta ser humano, fazer o bem na terra e ir para a cruz morrer. Não, não. É Deus morrendo por nós, né? Por isso que se diz, não vou me lembrar da expressão em latim agora, mas diz que o Antigo Testamento tem latente dentro de si o Novo e o Novo tem patente dentro de si o Velho, o Antigo, né? No sentido de que há um caminho de ascensão e há um caminho de derivação, né? No sentido de que Cristo é o ápice desse caminho, né? Porque Ele é a palavra. Perfeito. Tu concordaria com, assim, novamente, né? Essa disputação com a questão do solo escritura, ela é cheia de confusões, né? Tanto por parte dos protestantes quanto por parte de muitos católicos, de qual que é o verdadeiro lugar da Bíblia, né? E recentemente eu fui introduzido a uma certa distinção que eu achei muito bacana, eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. É evidente que a gente não pode dizer que a Bíblia, ela não contém todos os artigos de fé, porque parece que daí a gente dá uma dignidade maior para a tradição do que para a escritura, Uhum, né? Mas a gente também não pode dizer que ela possui formalmente todos os artigos de fé, no sentido de que ela possui todos eles explicitamente, né? Mas que ela possui uhum. materialmente. E isso faz muito sentido quando a gente leva em consideração a existência do magistério da igreja, né? Que ele serve justamente para elucidar essas coisas. Então, qual que é o papel do magistério em relação a essas duas fontes, né? Como que a gente explica a existência desse terceiro pilar, né? Como as pessoas chamam? Muito bem. Primeiro que o magistério não é fonte de revelação. Isso também é doutrina, tá? Deixando claro para quem não sabe, deixando. Tem algumas coisas que a gente tem que ter claras. Tá? Primeiro, quem é a fonte? Jesus Cristo. E esta fonte nos vem por dois caminhos, por duas vertentes, né? Dois emanadouros, vamos dizer assim, pela tradição apostólica e pela Sagrada Escritura. Mas, como estas duas fontes vertem para nós, sobre nós, a água que é o próprio Cristo, a própria palavra, né? A igreja precisou proteger esta água. Para quê? Para transmitir, ensinar e guardar com fidelidade o conteúdo da revelação. E o nome do órgão, assim, da instituição, assim dita, que faz isso, que transmite, guarda e ensina a sagrada a revelação por meio da Sagrada Escritura ou da tradição, é o magistério da igreja, que não é fonte de revelação, ele é fonte de teologia, tá? São coisas diferentes. Fonte de revelação é uma coisa, fonte de teologia é outra. Eu não estou inventando nada na minha cabeça aqui, tá? Isso aqui é doutrina da Igreja Católica, já sendo gestada antes de Trento, tratada em Trento, confirmada em outros concílios. Depois o Concílio Vaticano II deixa isso bem redondinho. E ainda tem um documento muito interessante, que é bem pequenininho, a vocação eclesial do teólogo, né? Isso também esteja bem claro lá, as fontes da teologia, que são coisas diferentes, fontes da revelação, fontes da teologia. Tá? O magistério é fonte de teologia, não é fonte de revelação. Tá? O magistério é esse órgão que defende, guarda e transmite. Por isso que só o magistério tem autoridade apostólica de interpretar a palavra de Deus. Tá? Porque ele custodia, ele protege a palavra de Deus, seja pela sua tradição escrita, como pela sua tradição oral, pela tradição apostólica. Ok? Quanto à discussão da sola escritura, bom, para a nossa teologia isso já está bastante claro, né? Porque sola escritura, não. Para nós é solo verbum, porque é o próprio Deus, né? E nele contém a revelação trinitária, né? Uma das grandes heresias trinitárias depois de 1400 anos, né? Foi aquela famoso axioma de Runner, trindade econômica, trindade imanente. Uma parte Runner acertou, mas a outra
errou e errou feio, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é a porta para compreender a Trindade, né? Porque ele é a segunda pessoa do Verbo, e somente por meio da encarnação que nós podemos tocar a Trindade revelada. Perfeito. Isso é importante. Senhor, bom, tava, justamente esse ponto causa muita divergência mesmo, né, do lugar da Bíblia, mas eu imagino que a explicação que o senhor deu tenha colocado, assim, pelo menos jogado alguma luz nisso, né, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, não, existem os famosos três pilares, né, a igreja tem três pilares, escritura, magistério e tradição, como se eles fossem organismos idênticos ou tivessem a mesma função. E isso precisa ser esclarecido até por uma questão de honestidade com o próprio dado revelado, né? A gente precisa falar a verdade em relação, não é porque a gente é católico, a gente fica puxando, extrapolando numa coisa, né, para um lado, e a gente acaba caindo em outro erro. Mas e para quem não é católico, né? Porque, assim, tudo bem, quando a gente fala da Bíblia, a gente está falando aqui, e aqui nessa questão teológica é bem claro os ensinamentos de São Tomás também, que isso é dado revelado, doutrina da igreja, né? Então a gente está trabalhando com aquilo que a gente chama de matéria de fide, né? Então é de fé mesmo, está revelado. Mas e para a pessoa que não aceita? Desculpa interromper, Luca, até complementando o que tu tinha me dito antes, aqui é um assunto complexo, tá? Outro parênteses, né? Eu não sou teólogo, eu estou me formando para ser exegeta, mas é evidente que eu tenho que conhecer teologia, né? Mas no sentido acadêmico, né, da eclesiástico, eu não me formo. Então a gente já tá, agora estou começando o assunto de revelação, que eu conheço por ser padre, ser sacerdote, conhecer a doutrina da igreja, e até porque são assuntos que estão diretamente ligados ao que eu estudo, né? Eu estudo para frente disto, né? Isso é basilar, né? Mas sim, existe a chamada hierarquia das verdades, tá? E no primeiro grau existe uma expressão, existem vários níveis em latim. O primeiro grau é chamado de fide, aqueles conteúdos fundamentais de fide. Qual é o primeiro fundamental conteúdo de fide? Primeiro, Que eu imagino é aqui já tem, que Deus existe, né? na verdade, não, primeiro no sentido de primazia, né? Ao mais altíssimo nível, a Trindade. Entendi, entendi. A Trindade mesmo. Deus mesmo em essência, né? Mas aí, só que olha como já a coisa não é tão simples, não é esquemática no sentido estrito da coisa, é mais harmônico do que analítico, né? Como é que a gente tem acesso à Trindade? Só quando a gente conhece Jesus Cristo. Então, tudo do lado tem que botar a encarnação. Entendi. Então, aí começa uma sequência. Então, não é uma coisa perfeitinha assim, é perfeita porque é harmônica, mas não é analítica e cinemática. A gente tem que ter essa noção. É uma palavra que hoje em dia ela foi deturpada, mas ela é a melhor para expressar tudo isso, é a palavra holística. É a visão holística da coisa. Holístico, holos é o todo, né? Daí vem o, né? É o todo. Então, a visão holística das coisas, né? Porque tem o analítico, enfim, a gente perdeu esse olhar. Olha, alguns autores dizem assim, olha, é como se fosse, a gente tem a mania de olhar as coisas muito analítico, porque a filosofia moderna nos trouxe isso, mas a vida é muito que nem um mosaico, né? Onde se tu chega muito perto do mosaico, tu não vê a imagem, é como se fossem os pixels, né? Que nós temos aí nas nossas telas, tu vê só as chamadas tesselas, os pedacinhos, mas tu precisa se afastar para te perceber, olha, isso aqui é uma bela imagem, né? Que se forma. Perfeito. Eu acho que essa visão teológica, analítica, eu recebo ela muito por conta do escolasticismo mesmo, mas a gente sabe que nem mesmo os escolásticos rejeitavam uma certa visão poética da teologia, né? Basta ver que São Tomás usava muito Santo Agostinho, que era muito menos analítico que os escolásticos e muito mais poético, muito mais harmônico, né? É que, na verdade, é o seguinte, ó, tem muita gente querendo fazer uma filosofia escolástica, mas com uma cabeça analítica. Tá? Analítica no sentido cartesiano, em que tu separa a alma do espírito. Onde é que São Tomás fazia? Onde é que começava a filosofia analítica, a escolástica de São Tomás? Diante do sacrário, meu amigo, rezando. Perfeito.
Perfeito. Muito Tá? interessante Então, isso mesmo. então não. Só que a nossa fé precisa dar razões de si, nós precisamos dar razões da fé. Então, olha, então, como homens de ciência, vamos nos debruçar em cima disso, vamos estudar. Para estudar, a gente vai dissecando as coisas, e para se entender, a gente vai, né, criando Distinguindo, categorias, né? Vai indo do mais indistinto para o distinguindo. distinto. Só que nós temos que entender que um corpo vivo só funciona em harmonia, não dissecado. Perfeito. Muito bom. Essa É analogia é muito boa. uma questão da E, harmonia, daí vem a ideia de organismo, exato. órgão, é um todo, né? E é por isso, inclusive, que a gente não pode cair naquele erro de tratar a teologia tão analítica, de forma literalmente como Descartes trataria, né, que a gente acabaria reduzindo Deus a um objeto de estudo, né, e não realmente ao que ele é. Ou Isso é bem seja, nós verdadeiro. nos tornamos deuses, né? Nós analisamos Deus. Ninguém me analisa. Não, não, Exato, não, a vem gente cá. inverte, né? Não, Perfeito. isso é impossível. Mas a minha pergunta inicial, quando comecei a falar disso, é que quando a gente está falando de Bíblia, a gente está falando de sagrada doutrina, a gente está falando de teologia mesmo, né? E o que que acontece com aquela pessoa que tem dúvidas sobre o próprio princípio da teologia, que é o dado revelado e como ele se transmite, né? Ou seja, para a pessoa que duvida da Bíblia, né? Acho que uma das maiores perguntas do público em geral é se a Bíblia é realmente confiável, né? Não é o caso de que a Bíblia tenha sido, sei lá, adulterada, quais são as fontes que a gente tem e os argumentos que a gente pode se apegar para entender que, de fato, essa verdade, a Bíblia que a gente lê hoje, seja na internet ou no celular, ela é exatamente a mesma que foi escrita no século II, no século III. Uhum, muito bem. Primeiro, não existem originais da Bíblia, tá? Né? Essa questão sobre então qual é a melhor edição da Bíblia? Essa é uma pergunta cruel, ainda mais para mim, né? Eu até hoje no meu incipiente estudo, ainda sou muito jovem neste mundo. Se alguém que me pergunta qual é a melhor edição da Bíblia, eu respondo assim: ela nunca será escrita, né? Porque no momento que uma edição é escrita, ela já nasceu ruim. É esse o problema, né? Hoje a melhor coisa que eu diria é: para que tu quer? Para que tu queres uma Bíblia? É para estudar, para rezar? Aí eu talvez eu consiga te ajudar. Fiquei muito feliz que recentemente uma edição da Bíblia ganhou um prêmio aí no Brasil, né? Foi a Bíblia da Eu MBC. conheço, eu conheço alguns que estão no projeto, né? Fiquei muito contente, né? É a, o texto é do padre Mato Soares, um texto famoso de Portugal, Que é a não é tradução um da texto mais Vulgata, né? da Vulgata. Aí, aí eu, como estudante da Sagrada Escritura da igreja, né, já tenho aqui dois pontos. Ok, é um excelente texto, ele fez um excelente trabalho no seu tempo. Eu já tive a graça de estar junto ao túmulo do Padre Matos Soares, em Porto, em Portugal, né? Então é um homem que eu tenho admiração, né? Mas qual é o problema? O problema, né? Hoje, se alguém pergunta qual é a edição oficial da Bíblia na igreja, a gente tem que andar um pouquinho para trás e se dar conta onde é que a gente escuta a palavra de Deus, onde é o lugar em que verdadeiramente a palavra de Deus se manifesta. Resposta rápida, na liturgia. Então, vou tocar num assunto polêmico agora, bem Sim, polêmico, quero que né? toque nesse assunto, sim, por favor. Tá, o assunto polêmico. Por exemplo, a gente está lá na paróquia, reunião do grupo de jovens, né? Vamos ler a palavra de Deus agora, né? Leu a palavra de Deus, escritamente, teologicamente falando, naquele momento ali não é a palavra de Deus. Ah, Porque não está na liturgia, né? porque nós estamos na liturgia, porque a liturgia nada mais é do que a reunião em que a cabeça se junta com o corpo à espera do Cristo que está vindo. Como é que Nosso Senhor quer nos encontrar quando ele voltar na parousia? A igreja é reunida em oração. Qual é a oração da igreja? A liturgia. Então, toda vez que nós celebramos a missa ao final do domingo, é uma figura de como Nosso Senhor quer nos encontrar quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos, né? E ali a palavra de Deus, porque a cabeça, que é o sacerdote, está unida com o corpo, que é a comunidade cristã, o chamado Cristo total, e ali é palavra de Deus, né? Por isso que a celebração da palavra
ela não é sacramento, porque tu recebe um fruto sacramental, às vezes, quando tem distribuição da comunhão, mas e também ali não é a palavra de Deus, tu escuta o texto da Sagrada Escritura, por quê? Porque não tem o sacerdote presente. Não é a liturgia da igreja. Sim, muito A igreja bom. só tem dois Inclusive, momentos litúrgicos, a liturgia sacramental, sobretudo a da missa, e a liturgia das horas. A gente tem que entender que tudo parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Esta perfeito. palavra é a palavra de Deus, sobretudo na Sagrada Liturgia. Sim. Mas voltando à pergunta que eu tinha feito antes, como que a gente pode, então, levando em consideração que não existem os originais, né, das escrituras, como a gente pode confiar que de fato ela não foi adulterada, o seu sentido, né, não foi adulterado? Muitas pessoas eu vejo espantalhando, dizendo, ah, não, que a Bíblia tem, sei lá, 300 mil diferentes variações. Como é que isso funciona? Isso significa que então o sentido da Bíblia foi adulterado? Bom, aí o que eu dizia, nós precisamos, então, se a igreja se comunica, perdão, o italiano me atrapalha às vezes, o inglês também. Se a igreja anuncia a palavra de Deus na liturgia, a gente precisa ter um texto para confiar. É justo pensar assim. E qual é o texto? Diante da dificuldade do texto bíblico. Hoje a igreja tem esse texto. Esse texto se chama Nova Vulgata. Não é mais a Vulgata. Por isso é o meu ponto de 2 pontos com a belíssima edição do Padre Mato Soares, que, olha, a gente precisa continuar o trabalho do Padre Mato Soares, né? Isso é muitíssimo. Eu fiz um trabalho já no Brasil, um exemplo que eu cito bastante, é uma coisa muito simples, coisa conhecida, tá? Mas para vocês entenderem uma dificuldade. Por exemplo, isso, coisa que São Jerônimo já conhecia. O Salmo 2, que é um salmo muito importante para a nossa doutrina, porque ele é o salmo que ajuda a embasar a cristologia católica, messiânica, né? O Messias, o ungido do Senhor, né? No versículo 9, na versão hebraica, diz assim: ele esmagará ou governará as nações com cetro de ferro. E alguns séculos depois, os judeus, usando o texto grego, as famosas 70, Septuaginta, né? Este verbo, que é o verbo tren, do hebraico, ele passou para o verbo poimeu, do grego. Poimeu é apacentar, é o verbo do pastor. Então diz lá, apacentarás as nações com ferro, cetro de ferro. Pergunta para vocês, é o mesmo texto, mas não é o mesmo texto, tá? A versão que vem judaica é esmagarás as nações, a outra apacentará as nações. Pergunto para vocês, nosso Deus nos esmaga ou ele nos apacenta? Muito Porque bom. aí, qual é o problema? São Jerônimo, sabendo esse tipo de problema, no Salmo São Jerônimo foi fantástico. O que ele fez? Olha, como o Salmo é poesia, é mais complexo, lá, lá, lá. Não, vamos fazer o seguinte, ó, vamos traduzir os dois. Então, se você pegar a Vulgata de São Jerônimo, existe os salmos traduzidos do hebraico para o latim, e do lado tem a mesma coluna do grego para o latim. Então, tu tem dois salmos 2 em São Jerônimo, tá? Aí a Vulgata optou por reger as nações, governar. Só que agora, no nosso tempo, promulgada pelo Papa João Paulo II, a nova Vulgata, que só tem em latim, não foi traduzida em português, tá? É o texto da onde saem os nossos lecionários, por exemplo, tá? A nova Vulgata optou em colocar, perdão, a Vulgata colocava poimeu, apacentar. A nova Vulgata trouxe a versão hebraica, reger Então, tá, agora a pergunta, era a Vulgata estava certa e essa está errada, ou essa está errada e a outra está certa? Na verdade, nenhuma das duas, é a autoridade da igreja, porque houve pesquisa, houve ciência, houve estudo, olha, se deu conta, olha, o magistério da igreja está nos dando luz para cá. A igreja conduz o seu povo na história. Sim. E esta é a verdade. E o texto. E aí, olha que interessante. O texto oficial da igreja, o texto catequético liturgia, a gente não pode esquecer que a antessala da liturgia é a catequese. Né? Toda vez que a gente vai para a catequese, a gente está se preparando para receber o mistério. Né? Então, a catequese é a antessala da liturgia.
Por isso que os chamados catecúmenos já tinham direitos na igreja, porque eles já estavam em preparação para receber o mistério. E aí o que que acontece? Ah, no próprio texto da Nova Vulgata está escrito lá, verosimile corruptor. Então, olha, nós sabemos, a própria igreja está dizendo, olha, vamos com cuidado aqui, pessoal. Este texto tem um problema. O Papa está dizendo que o texto tem um problema, a igreja está dizendo que o texto tem um problema. Então, eu querer enclausurar o texto, a interpretação do texto, onde a própria igreja diz, olha, vamos com cuidado aqui, porque este texto é corrompido, provavelmente corrompido, eu não posso fazer isso. Tem dificuldades. Sim, sim. Mas não é como se a igreja ignorasse ou simplesmente mudasse ao seu bel prazer, assim, ou tivesse criado as escrituras, né? O senhor citou a Não, Septuaginta não. e citou também a versão hebraica do Antigo Testamento. É muito seguro hoje, dentro não só da ciência religiosa, né, feito por parte dos religiosos na teologia, mas o senhor está no campo da exegese, vai poder nos ensinar melhor isso também, que no próprio campo acadêmico, né, da exegese, a gente já tem muita clareza que existem fontes seguras dos primeiros séculos, né? Se eu não me engano, do século III, século II, III, ou talvez posterior, 3 e 4, das escrituras, pelo menos em grego, não é verdade? Sim, sim. Tu está abordando uma coisa chamada crítica textual, né? Crítica textus, né? Quis dizer, sim, mas sim, cada vez mais. Por exemplo, eu tive uma aula ontem. Eu estou fazendo uma disciplina aqui em Jerusalém, que é sobre terremotos na Sagrada Escritura do Antigo Testamento. A palavra é tudo, terremoto. Tá? Só que é uma aula de arqueologia e escritura. Você sabe que a história da cidade de Jerusalém é muito complexa. Mas o muro do tempo do reinado de Josias, hoje, que tem escavações, existem indícios claros de que houve um abalo sísmico nesse muro, que é contemporâneo ao tempo em que Amós foi escrito. E Amós, no capítulo 1, narra um terremoto que aconteceu em Jerusalém, então, na região. Então, o muro primitivo da cidade está indicando, olha, esse movimento aqui é terremoto. Então, Tá? historicamente, a gente tem fontes que a Bíblia ela é precisa historicamente de eventos que aconteceram sem estar conectada à religião, né? Exato, exato. A questão é que a ciência sempre precisa da chamada fonte externa, né? Quando estou doente, eu não posso eu mesmo me examinar, né? Eu vou ao médico, eu preciso de uma opinião externa. Então, isso é uma questão de princípio científico, né? Eu preciso me colocar à prova, tá? Isso não é o problema. Isso não quer dizer que é verdade ou mentira, ou também a gente tem que entender, aí quem estuda filosofia conhece bem, sobretudo os clássicos, né? A força do mito, né? O mito no seu sentido filosófico raiz, não estou falando de lenda. O senhor não é uma lenda, tá? Mas o mito que é aquela narrativa verdadeira e veraz, mas não com a preocupação empírica. Por exemplo, uma verdade, o amor. O amor é uma verdade. Mas agora me explica cientificamente o amor. Entre um homem e uma mulher é uma onda bioquímica no cérebro do hormônio tal. Isso é amor? Me explica o amor. Mas não tem explicação, mas existe? Né? Acho Existe? que foi muito bom isso que você falou, padre. Até só para fechar um outro ponto também, essas muitas que eu mencionei antes, acabei não falando, né? Mas essas muitas. Funcionar alguém de moto aqui. Essas muitas variações que a escritura tem são variações pequenas, de uma preposição, de uma palavra, uma palavra que é trocada por sinônimo para tal língua e tudo mais, né? Ah, Sim e não. Existem coisas bem complexas, tá? não, mas Existem digo que coisas a bem maioria dessas 300 mil variações são coisas que não alteram o bom, significado, sim, 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 sim. né? Mas Por existem coisas exemplo, difíceis. outro caso que eu me lembro que eu tive que analisar um códice bizantino grego medieval, que está na Alemanha. Eu analisei 350 páginas desse códice, tá? Só para vocês entenderem, eu recebi 354 páginas em grego medieval, abreviado, e quem me entregou disse assim, ó, isso aqui é o texto de Mateus, eu só preciso saber que a cada página, qual parte do texto é, né?
Então, durante 6 meses eu trabalhei em cima disso, tá? A chamada indexação, né? Fui, olha, isso aqui é Mateus de 3, capítulo 13, de 2 a 7. Essa página quer dizer isso. Mas, só que, o que que eu percebia? As versões de textos que eu tinha eram a mesma história, mas as versões de grego que eu tinha eram dois livros diferentes. E aquele texto antigo que me ajuda a montar o texto atual que eu tenho, né? E essa é a questão. Então, a igreja precisa da igreja como autoridade magisterial para chancelar, olha, e qual é a grande pedra de toque? E a igreja já resolveu isso. Qual é a inerrância bíblica? Qual é o critério da inerrância bíblica? O critério da inerrância bíblica é aquilo que diz respeito à nossa salvação, né? Naquilo que diz respeito à salvação da humanidade, a Bíblia é perfeita, Exato, muito bom isso que tu falou agora, tá? que Aí, junto com desculpa, o que tu Lu, mencionou interromper, antes. lá, por exemplo, se eu acho que no Levítico tem uma lista, não podereis comer desses animais, lá, Uhum. lá, lá. Aí diz lá, e os que voam, aí começa a elencar todos os pássaros do céu, aí vai elencando os Ah, sim, pássaros, sim, sim. e o morcego, né? Vem cá, nós sabemos, o morcego não é um pássaro, Exato, então a Bíblia está errada. Não, provavelmente um homem semita daquele tempo, o que que ele entende por pássaro? Qualquer ser que voa, exato. qualquer ser que voa, né? Então a Pois Bíblia não. ela não tem essa, eu acho que junto com o que você falou antes, né, ah, já nos leva para essas últimas duas perguntas que a gente tem para fazer, que é justamente tratar as escrituras como se elas fossem um tratado científico, né, como se ela tivesse que descrever perfeitamente como as coisas são, quando na verdade, por exemplo, se a gente pegar o caso do Antigo Testamento, é até mais claro isso, né? Era Deus escrevendo para um povo que não entendia de ciência, né? Claro, se Deus está se revelando, isso é uma coisa óbvia, ele precisa se fazer inteligível para aquele povo, né, de alguma forma, e diga-se de passagem, um povo que não tinha um intelecto assim muito avançado no sentido de pesquisa científica, né? Para não dizer que não tinha nada, né? Então, uh, de fato, parece que a gente tem, principalmente no Antigo Testamento, não só essa questão de Deus se comunicando de um jeito mais simples para um povo mais simples, né? Que a gente precisa levar isso em consideração, mas inclusive Gênesis sendo essa leitura de mito no sentido raiz, né, que tu falasse, né? Como que o católico tem que interpretar essas coisas? Isso significa, né, dizer que Gênesis é um mito nesse sentido que o senhor falou, significa que Gênesis não foi literal ou que eu deveria interpretar Gênesis de um jeito metafórico ou isso uma coisa não implica na outra? Bom, aqui esse assunto é bastante complexo. Eu não vou dizer redondo Gênesis é um mito, não, não é isso. Também não estou falando que Gênesis é um mito. Eu estou falando de elementos míticos a partir de Gênesis. São coisas diferentes, tá? Primeiro, Gênesis é um texto da Sagrada Escritura que, na versão que nos comunica a salvação. Ponto. Isso tem que ser claro. E naquilo que comunica a salvação, ele é verdadeiro e ele é perfeito. E é fé. Ok, tá? Sobre os vários pontos, por exemplo, criação. Então, nós temos que ler os documentos da igreja sobre isso. O 13 tem documento sobre isso, né? O Pio XII tem documento sobre isso, o Eugênio, toda aquela parte, a discussão filosófica da criação da humanidade, como é que foi feita, né? Como é que, por Deus, né? Então, uma coisa não estou falando que a Bíblia é uma lenda, não é isso, é compreender a força do mito. Isso se estuda em filosofia clássica, quando, né, vamos ler lá as grandes epopeias gregas, como ler uma Odisseia de Homero, né, como ler, né, os grandes. Se não tem a cabeça entendendo, olha, isso aqui está querendo me dizer uma verdade que não é científica do ponto de vista empírico, mas são verdades, né? É uma verdade que Deus criou o ser humano, é uma verdade que existe o pecado no mundo, é uma verdade que homem e mulher foram feitos, é uma verdade que Deus castigou a humanidade quando desrespeitou ao próprio Senhor. Entende? Existem formas de comunicação da verdade e a cabeça do mundo semita, do mundo oriental, não é a cabeça ocidental, né? Só ao vir para cá eu já consigo perceber muito.
Todo dia, quando eu vou na universidade, eu consigo ver o deserto da Judéia, quando eu estou tomando meu café na sala de aula. E aí eu consigo mais ou menos me projetar. Nossa, olha isso aqui é outro mundo, isso aqui não é como está no Brasil, isso aqui é um mundo diverso, né? Olhando, eu estive em Masada, olhando esses lugares junto ao Mar Morto, a gente começa a se entender um pouco nessa história. Olha, este mundo aqui, não, nós temos que entender que cosmologicamente nós entramos em outra chave, né? Então, para a gente dar uma resposta, talvez, para as pessoas que vão assistir isso e que têm essa dúvida, né? Nós deveríamos, pelo menos é isso o que imagino que a igreja diga, que em primeiro momento nós deveríamos interpretar as escrituras da sua forma mais literal, né? Nós deveríamos tomar aquelas verdades como, de fato, algo que... coisas que aconteceram verdadeiramente, né? Que Adão e Eva verdadeiramente existiram, né? Que eles verdadeiramente estavam no jardim, né? Que verdadeiramente caíram, né? Morreram, que Noé verdadeiramente existiu, né? Que aquelas Sim. pessoas verdadeiramente viveram séculos, né? Essas são coisas que não são impossíveis quando a gente imagina que a ação da graça existe no homem, não é mesmo? Então, Olha que interessante. Estou usando a palavra século, que é uma palavra latina, no mundo semita, para mim, eu que estudo hebraico, a palavra século não me diz nada. Eu tô só falando para vocês que esse é o processo, né? No sentido de que um semita não entende o tempo como nós entendemos. Tudo isso conta, né? 40 anos no deserto, pô, né? E quando eu digo para vocês que os números, a maioria dos números são irregulares na Bíblia, e aí, o que eu digo para vocês? Eu me lembro a aula de hebraico, quando eu fui aprender os números de hebraico, o professor passou todas as regras gramaticais. Nós estudamos que os números semitas eles são complicados, porque, por exemplo, existe inversão de gênero, né? Quando passa da unidade de três, quando, por exemplo, quatro homens, existe o quatro feminino e o quatro masculino. Se são homens, são quatro feminino, porque são quatro homens masculinos. Então, inverte, a partir da unidade de três, inverte. É uma loucura. Só que, qual é o problema? O problema é que na Bíblia isso está bastante, muitas vezes está errado, né? Verbos, uma- gramaticalmente errada. Olha, errou? Não, hoje a gente sabe que existem estruturas linguísticas próprias da época que, olha, se escrevia assim, são os famosos né? dialetos ali, né? Que às vezes por causa do século do autor humano, né? De certa forma, É, então é, o autor humano escrevia daquela forma mesmo. então, assim, ó, eu entendo que nós precisamos ter uma segurança. A segurança é a voz da igreja. Naquilo que tem respeito, primeiro, é entender que é o magistério que tem o poder de interpretação da Escritura. Mas eu acho que o melhor caminho aí para um católico que tem medo, que tem uma preocupação, eu acho que para o nosso povo leigo, o melhor caminho é fazer como os santos padres faziam, como a patrística fazia, tá? Então, a primeira coisa que a patrística fazia é pegar os textos, né? Olha, nesse sentido, você está correto, Luca. A partir do que nós temos, qual é o dado? O dado é o texto. E ler o texto. E rezar com o texto. E conforme o tempo, estudando o contexto. Mas uma coisa muito importante, que lá no início, justamente do tempo patrístico, apologético, até nos primeiros séculos da nossa fé, entender que a gente não pode tirar o texto do contexto. A Bíblia, ela meio que se autoexplica. Toda a Sagrada Escritura. Eu não posso ler o Gênesis sem confrontar, sem projetar o Gênesis com o Apocalipse. Eles estão interligados. E quem é que conecta todos eles? A encarnação, o mistério do Perfeito, Verbo. perfeito. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, não se pode. É a chamada unidade interna das Escrituras. Isso é fundamental na regra da interpretação bíblica cristã. Existe um documento muito importante da comissão, da Pontifícia Comissão Bíblica, chamada A Interpretação da Bíblia na Igreja, né? Ali está muito bem discorrido tudo que eu estou conversando com vocês. Só para você entender certo, então, um argumento também para a gente justificar a Gênesis ter sido escrito da forma que foi, né? E se utilizar ali de muitas vezes
expressões e explicar as coisas talvez da maneira não mais científica do mundo, não é por um defeito de que Deus não pudesse fazer isso, mas porque o Gênesis tem que ser levado em consideração com o resto também dos livros das Escrituras. Então, quando você pega Gênesis da forma que ele foi escrito, ele faz sentido quando você contrasta com o Apocalipse, né? E você entende o porquê que ele foi escrito e pensado por Deus da forma com que ele foi. Seria mais ou menos isso? O, o Gênesis, o livro fazendo essa fortiori, né? O Gênesis, escrito da forma que foi escrito no seu tempo, ele está perfeitamente condizente do que se hoje eu escrevesse uma história de ficção. Isso é interessante, né? Nós vamos no cinema, olhamos filmes. Eu gosto de filmes de ficção, né? Só que ninguém questiona aquilo dali, né? O Gênesis é muito mais fiel ao seu tempo do que o filme de ficção que eu pago para ver no cinema hoje, no século XXI. Sim, sim, sim. Porque a ficção não existe. Enquanto que Uhum. o Gênesis está narrando verdades não de forma científica, próprias do seu tempo. Uma coisa muito interessante de fazer é procurar textos nas civilizações vizinhas a Israel, isso se faz muito, em que o mesmo estilo de texto existia. O próprio Salmo, Interessante, muito né? interessante. O próprio Salmo, ele, ele, o Salmo 2 que é um caso, tem uma parte do Salmo 2 que, que a gente tem textos parecidos no Antigo Egito. E aí a gente já percebe, olha, esse povo de Israel aqui teve algum contato com o Egito. E ó, nós sabemos que sim. Sim, muito interessante, né? Então, que a São coisas forma que as assim. escrituras estão dispostas também não ignora a cultura onde o povo estava inserido, onde o Mas é autor evidente, humano, né? Cântico dos Cânticos, São Tomás de Aquino, né? Como é que São Tomás de Aquino morreu? Né? Ensinando o Cântico dos Cânticos para os montes Última cistercienses, coisa que ele né? fez, né, na vida, ensinar. Eu estive no lugar onde ele fez isso, né? Ali em Fonça Nova, na Itália, e então o Cântico dos Cânticos é uma coisa muito interessante. Se você pegar o livro dos Cânticos dos Cânticos, sobretudo a partir do grego, você percebe que não é praticamente nada diferente dos textos helênicos gregos que eram escritos naquela época, Exato. Uhum, exatamente. né? Inclusive com expressões, né? Como se fosse, sei lá, um Homero, uma coisa assim. Muito bom, muito bom. Então, ah, levando tudo isso que a gente conversou em consideração, né, tem ainda uma última pergunta antes de a gente encerrar, mas acho que muito do que a gente já falou já responde. Mas a gente sabe que, por exemplo, Santo Agostinho escreveu o De Doutrina Cristiana, né, então da doutrina cristã, nos ensinando a interpretar as escrituras. Ele fala muito sobre a questão da regra de fé, regra de caridade, né? E a gente vê em passagens do Antigo Testamento coisas que de alguma forma entram, em primeiro momento, né, aparentemente, em contradição com verdades que nós conhecemos de Deus, inclusive pela razão natural, pela metafísica. Então, sei lá, coisas muito básicas, né, como, é o braço forte de Deus, tá, mas Deus não tem braço, né, ou sei lá, tem passagens bem cabulosas assim nas escrituras, eu não me lembro em qual livro é, mas que o profeta, ele faz uma ursa comer as crianças, é uma coisa assim, eu não lembro de onde que é exatamente, mas eu lembro que no TIC a gente falava muito disso, né, a ursa que saía A do mar. descrição dos seres no Apocalipse, por exemplo. Exato. Então, como que um católico deve interpretar essas coisas, né? Então, peraí, a gente não está caindo aqui em uma espécie de voluntarismo, ou como caem os muçulmanos, né? Então, sei lá, o muçulmano fala assim, Deus mandou eu matar, então eu mato. Deus mandou não matar, eu não mato. Então, como se Deus pudesse ter ali, não tivesse que seguir também uma certa operação moral para o bem, né? Então, assim, Deus, ele é sumamente bom, então Deus não pode causar o pecado no ser humano. Tá, mas Deus mandou, sei lá, Deus mandou pensar qualquer passagem das Escrituras. Agora eu esqueci, mas Ok, qual que eu tinha? eu te entendo, eu te Sim. entendo. É ser fundamentalista ou não, né? No final é isso, né? É, sim, É. Então, primeiramente, seguiria a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é Jesus. Nós sim, temos que seguir, diz o Concílio Vaticano II, o Sacrosanto Concílio Vaticano II, né? Verba et gesta Christi, as palavras e os gestos de Cristo. hum, Então, ele é o padrão da nossa moral. É hum, Jesus, os seus gestos, o seu ser, hum. né? E Jesus compendia em si toda a Sagrada Escritura, porque ele é a palavra. Então, se Sim. a gente precisa ter uma fonte segura, o que Jesus faria agora? Uhum.
Essa é a nossa resposta como cristãos, né? O de doutrina cristiana, sim, ele é um livro muito importante nessa história de como a igreja interpretou a Sagrada Escritura, sobretudo a partir dos Santos Padres, mas nós temos que esquecer, não podemos esquecer que depois de Santo Agostinho vem todo o magistério da igreja, Uhum. né? Santo Agostinho é uma chave porque ele conseguiu fazer isso de forma mais elaborada. Já Sim, antes dele, Tertuliano e tantos outros, né? Existia o sim, problema da curiositas, né? De não, e também de não a curiosidade enquanto aquilo que me faz questionar as escrituras demais, aí eu perco o foco, né? sim, Então vira só um mero movimento intelecto, né? Que era o problema, por exemplo, exato, dos gnósticos, exato. né? Que é aquele que lê as escrituras não com os olhos da fé, mas com os olhos da dúvida, né? Tudo Da, parece que é um motivo para nós. exato. Depois Origens, aí depois alguém que é muito, já que o Luca, já que tu és lá da escola clássica, né? Cassiano, Cassiodoro, toda a Uhum. escola ali, né, do Vivarium, né? Sim, Todos eles são importantes também nessa história da interpretação da Sagrada Escritura. sim. Eu tinha o Então caso é um de movimento. Eu tinha um caso de. Eu acabei me esquecendo antes, mas eu tinha um caso de Abraão em mente, né? Que manda. Que Deus teria comandado ele a matar o próprio filho. Claro que Deus. Não foi um comando ali, né? De fato de Deus, né? Estava testando a fé dele. Mas a gente tem até outros casos nas escrituras onde, sei lá, Deus se arrependeu, né? As escrituras usam um termo como se Deus. Nós sabemos que Deus jamais poderia se arrepender, né? Então. Exatamente, A gente exatamente. precisa, nesse sentido, né, assim como Santo Agostinho fala, interpretar segundo a regra de fé da igreja. Então, sei lá, se a minha interpretação ela não fere aquilo que a igreja diz que é a interpretação correta, então tudo bem interpretar daquela forma, né? Mas eu É, não posso achar que, por exemplo, no caso da ursa, né, o que fazer numa passagem como aquela? Né? Deus teria de fato, né, mandado uma ursa comer crianças? Né? Santo Agostinho, se eu não me engano, fala que nesses casos a gente deveria dizer que é uma passagem meramente metafórica, que aquilo não aconteceu de verdade. Né? Seria essa uma. analogia, anagogia, tudo isso existem graus, né? A primeira parte do Catecismo da Igreja Católica explica muito bem sobre isso, né? Inclusive baseado em Santo Agostinho. Vale a pena dar uma olhada ali, tá? Então a gente tem que tomar este cuidado, né? A Igreja é muito prudente em fechar a interpretação da Sagrada Escritura. São pouquíssimos casos em que o magistério, olha, este texto aqui quer dizer tal coisa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é sempre dinâmica, tá? Ela é sempre dinâmica. A Então, eu gente não posso, pode por exemplo, esquecer disso. ter uma interpretação de, sei lá, Nosso Senhor fala alguma coisa no Novo Testamento e eu tiro algo de bom daquilo que eu não vi nos escritos de nenhum santo ou que se aplica na minha vida em particular, né? Eu posso ter essa interpretação porque ela não é contra a regra de fé nem contra a regra de Sim, caridade. tu pode, mas atenção, pode tê-la privada, porque quem interpreta é a igreja, de modo público. Perfeito, perfeito, muito Tá? bom. Isso também é importante. A liturgia é em comunidade, né? A liturgia não é para si. A palavra de Deus se manifesta em uma comunidade de fé. É a comunidade, é a igreja que interpreta a Sagrada Escritura, não eu. O Padre Edson, eu não tenho, eu estou tendo todo um estudo científico a partir da palavra de Deus, eu não tenho autoridade nenhuma de em nome da igreja, nem na minha pregação como sacerdote, que na homilia e na catequese um padre fala oficialmente, né? E nem na minha pregação, agora eu menos porque eu não sou pároco, né? Nem na pregação eu tenho autoridade para dar a palavra quer dizer tal coisa. Eu não posso. Eu posso tirar coisas do magistério e deixar claro para o povo de Deus. Agora, o magistério deixa bem claro este ponto. Lógico, existem algumas parábolas, existem algumas coisas que são evidentes, né? Por exemplo, a parábola do semeador, muito conhecida da nossa juventude aí de Porto Alegre, por causa do CNJ, né? A palavra do semeador, Nosso Senhor diz a parábola, e logo em seguida, como é que continua a história? Os apóstolos me dizem, olha, nós não entendemos. E Aí ele aí explica. O próprio Jesus explica. Aí eu pergunto para vocês, precisa o magistério explicar? Claro que não, Né? né? Nesse caso, Não, a tá interpretação foi óbvio, dada, né? a interpretação foi dada pela fonte, né? Perfeito. Então, essas coisas Para a gente assim. encerrar, eu tenho uma última pergunta mais pessoal, assim. O senhor falou, né, que agora a sua especialização não é em teologia, que o que você conhece de teologia é porque você é padre, então se formou em teologia como todo padre.
mas que a tua área de atuação tem sido justamente o estudo bíblico e exegese, né? O senhor se deparou. Eu sei que existem diversas linhas de exegese hoje dentro da igreja que são problemáticas, né? Que tendem a reduzir o sentido sobrenatural das escrituras, que tendem a um caráter modernista verdadeiramente. Ok. E são duas perguntas em um. A primeira pergunta é: existem razões verdadeiramente fortes no estudo da exegese que podem levar a esse tipo de conclusão de redução do sobrenatural? Então, Jesus não ressuscitou, na verdade, era a memória dos apóstolos. Uhum. Primeira, existe algum indício exegético de que isso seja verdade? Porque as pessoas que falam isso se baseiam supostamente em uma exegese bíblica, né, ou uma tese de exegese bíblica. E dois, alguma dessas coisas que o senhor teve contato de alguma forma te fez questionar a tua fé, né, estudando exegese? Bom, vamos lá. Primeiramente, só para deixar claro, essa visão dividida de exegese e teologia é uma visão meramente sistemática para entender algo que, na verdade, na Igreja Católica não pode ser dividido. Tá? Isso aqui é importante. É uma divisão A de gente, razão, mas não na coisa, né? por quê? Porque, na verdade, já que Nosso Senhor é carne, é o Verbo encarnado, a história não pode contradizer o Espírito. Então, eu não posso criar uma dicotomia a partir de uma pessoa só. Senão, eu estou dizendo que Nosso Senhor é bipolar. Né? Tinha o Jesus da Escritura e tinha o Jesus da história, o Jesus Cristo da fé. Isso foi uma discussão muito famosa que deu origem, por exemplo, às nossas questões da teologia da libertação no Brasil. Não só no Brasil, na América, né? A teologia da libertação. O Cristo da fé e o Jesus da história, famoso binômio, né? Isso a gente estuda em cristologia básica, né? O Cristo do alto e o Jesus de baixo, né? O Cristo joânico, né? O Verbo que desceu, ou o Cristo dos sinóticos, que é o Jesus que passou na Terra fazendo bem, se revelou que é Jesus Deus. deu ou Jesus dos pobres, né? Aí começa todo tipo de noia, né? Então, qual é a questão? Primeiro, não tem como separar. Na verdade, o verdadeiro exegeta, ele e o verdadeiro teólogo é um e outro, né? O exegeta e o teólogo não existe. Na verdade, para ser católico mesmo, a exegese católica ela é teologia, porque me conduz ao mistério, né? Não existe como separar. Tá? A gente separa por uma questão sistemática, técnica. Tá? Por quê? Porque também é da fé ter claro de que Deus se utilizou de autores humanos para colocar sua palavra em letras humanas. A língua hebraica é uma língua humana e Deus se revelou por meio dessa língua também. A língua grega é uma língua humana e Deus quis se revelar por meio desta língua. Então, a gente tem um elemento revelacional teológico aqui. Então, é justo que eu estude teologicamente o hebraico e o grego, porque Deus quis se comunicar por meio dessas línguas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Jesus falou uma língua. Então, a língua do seu povo, da sua gente, e essa palavra foi comunicada por meio dessa língua. Então, existem elementos históricos específicos. Então, existe uma razão para ser separado o estudo. Ok? Isso sim. Agora, quanto à abordagem metodológica, aqui nós temos aqui uma outra história. Ah, existe. Qual é a exegese da igreja? A exegese da igreja é a exegese da igreja. Não tem outra resposta. Que, por final, quem vai dar posição é o magistério. Agora, todo método, a palavra já se entrega ao seu limite. A palavra método quer dizer limite, propriamente dito. Met, odós. Met é medida, odós é caminho. Então, é um caminho seccionado, medido. É uma abordagem de algo a partir de uma visão, sobre um prisma muito limitado. Então, e nós precisamos disso, né? Todas as áreas de saberes têm isso. Aqui método utiliza. Vai numa faculdade de medicina e fala com um cirurgião plástico, por exemplo. Existem escolas entre eles. Olha, eu uso um método tal para esse tipo de estrutura, mas não, tu pode chegar ao mesmo resultado ou um resultado parecido por meio de um outro método. Não, mas aqui eu prefiro este, entende? São visões.
São O problema visões. é quando a gente pega o método e expande ele para além do que ele se propõe, né? Aí é um grande problema. Um dos mais famosos, assim, que trouxe problema, não é que trouxe problema porque ele foi superlativizado, que ele é bom limitadamente. É o famoso método histórico crítico, Esse aí é né? clássico, né? Todo mundo sempre usa isso aí. Sim, claro, né? Inclusive, eu estudo num lugar que por muito tempo foi o pessoal taxou o Instituto Bíblico como método histórico crítico quando ele nasce para justamente combater o método histórico crítico, né? O problema é que grandes homens da exegese católica foram professores do Bíblico e trabalhavam com este método, tá? O bíblico me ensina todos os métodos, né? Interessante que quando a gente vê alguém criticando o método histórico crítico, se a gente, num geral, pergunta para essa pessoa, me cita ao menos outros dois métodos de exegese bíblica, ela não sabe citar. Exato. Quando eu posso te citar mais de 20, talvez, né? Sem exageros. Tá? Então tem um pouco isso, né? O pessoal vai lendo, não sabe nada, né? Então todo método é limitado. Então o método podemos dizer, tem gente que usa a expressão uma exegese canônica, a forma como a igreja fazia, a Bíblia a partir de uma comunidade de fé. Um livro interessante de se ler é a Introdução do Jesus de Nazaré, de já era papa, mas ele escreveu como teólogo, então de Ratzinger, né? O Ratzinger vai abordar sobre essa questão da exegese em nossos tempos, né? Então, uma boa introdução para quem mais ou menos quer entender isso, né? Então, e se eu tive dúvidas de fé, pelo contrário, o que eu já tenho presente é que, por causa dos meus pecados, sempre a fé vai ser colocada à prova. Então, o problema é quando eu depuro a minha fé. Eu acho que quanto mais eu estudo, mais oportunidade eu tenho de depurar, decantar a minha fé, purificar a minha fé. E se existe alguma crise, a crise é na minha alma, não é na minha ciência, né? Perfeito. Porque a verdade não se contradiz. Existe um dado de fé fundamental. Eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador e que Sim, a Ele é minha pergunta era mais, o era verbo bem eterno nessa do linha. Pai, Se teve né? alguma coisa que o senhor leu, algum argumento em relação aos evangelhos, algum problema de tradução, alguma palavra, qualquer coisa minuciosa que colocou em xeque essa ideia, ou o padre Ah, Edilon, ao estudar exegese, ele teve mais certeza que aquele Jesus que fez ele entrar no seminário com 15 anos existe, é real? eu acredito cada vez mais que aquele é real, que o Padre Ed não precisa se converter mais. É só isso. Aliás, uma das coisas que eu mais faço, sobretudo quando tem um problema mais crespo, é tentar voltar ao Edson quando eu tinha 15 anos, na frente do sacrário, Muito bom. né? Porque hoje eu estudo a palavra daquele Deus que eu cria lá, talvez com mais pureza, com 15 anos na frente do sacrário. Talvez se eu tivesse a mente do menino com 15 anos, com a ciência que eu tenho hoje, talvez eu entenderia muito mais, saberia melhor da palavra de Deus do que, né? Veja São Tomás, né? O grande gênio chegou no fim, olha, não dá para te botar nos livros, né? E parou, não escreveu, né? Nós sabemos que a Suma não acabou, a Suma, né? Exato. E- então, essas coisas assim, né? Não, eu acho que existe a questão da humildade da fé. Nós somos limitados diante do mistério. Nós somos limitados. Não existe ciência que consiga cobrir a ação de Deus, a ação divina. Não existe isso. Existe. Nós somos menores em relação a tudo isso. Maravilha. Padre, muito obrigado pelo tempo do senhor, que eu sei que é escasso, né? Ficasse aí um bom tempo conversando conosco, esclarecendo essas coisas. E é isso, muito obrigado, obrigado mesmo. Espero que vocês gostem, pessoal. E, por favor, se quiser se despedir, padre, falar alguma coisa, dar um recado para o pessoal. Então, pessoal, uma alegria poder conversar com vocês um pouquinho. Quem quiser, pode. Acho que o Lucas vai me marcar no Instagram, não sei como é que ele vai fazer. Pode me seguir lá. E eu não sou do mundo de mídia social, assim, né? Blogueirinho, vamos dizer assim, mas estou à disposição para eventualmente colaborar
enfim, com a vida da fé, com a vida do Espírito, com a vida em Deus Nosso Senhor. Deus abençoe a todos.